Sou cristão, mas discordo das práticas atuais do cristianismo, pois também estudei história e percebi que houve vários papas que chamavam de hereges os primeiros. Pode-se dizer, segundo muitos historiadores cristãos originais, né, que eram os ebionitas, entre outras facções. O que você acha deles? Você acha que o judaísmo do primeiro século realmente tinha uma facção cristã? O que eles acreditavam sobre Jesus? Essa é uma das perguntas mais intrigantes, e há um livro sobre isso do Dr. Antônio Pinheiro, Cristianismos Derrotados. Essa é a tese dele, de que quando hoje em dia falamos do cristianismo, assumimos que o cristianismo é como vemos hoje, o católico e suas vertentes. Mas o que as pessoas não entendem é que esses vêm de uma das formas de cristianismo que triunfou, que é basicamente o paulino e uma interpretação do cristianismo paulino. Mas é que havia muitos mais, como você mencionou, tem os ebionitas, havia gnósticos, havia o que eram os ebionitas, por exemplo, que você trouxe para a conversa. Muitos deles eram judeus, pois os primeiros cristãos eram judeus. Sim, é algo engraçado, na verdade. Alguém comentou algo pouco antes de você começar a transmissão e tinha dito: é que os judeus inventaram muitas coisas, inventaram o USB, o tomate cereja, os algoritmos que fazem vocês me verem agora, o formato de áudio MP3, todas essas invenções elas são de judeus, inclusive o cristianismo, vocês sabiam? Então, o que acontecia era que havia um grupo de judeus que ainda eram como os judeus do estilo fariseu, com essa mesma tendência e que cumpriam a lei, usavam tefilim e talit, mas criam que Jesus era o Mashiach. Então existia um grupo desse tipo e havia muitos outros grupos. Ou seja, você tinha misturas de grupos místicos. Ah, desculpa, diga. Havia raízes do cristianismo, muitas raízes do cristianismo. Havia vários cristianismos, mas prevaleceu a visão paulina. Paulino helenista triunfou. Claro, esse foi o cristianismo triunfante. Então, não sei exatamente ao que você se refere, que não concorda com as práticas, mas há muitos hoje em dia, também há muitos cristianismos, ou seja... Sim, mas o que você acha? Ou seja, exatamente, dos judeus que realmente, ou seja, judeus, né, no sentido cultural, acreditavam em Yeshua como Messias, especialmente após a destruição do segundo templo por Bar Kokhba. Acho que isso vai com um outro tipo de sentido, né? E pega mais a tradição oral, pega outro tipo de pontos que já não querem determinar como o Mashiach e se separam do cristianismo ao ver os ebionitas, ou eles não queriam se envolver nessas soluções políticas, pode-se dizer, porque o termo Mashiach Não fazia sentido coroar Bar Kokhba como Mashiach se já havia um Mashiach, porque é claro, e isso contradiria sua fé e seu grupo. E agora o que eu faço em si? Ou seja, eu leio bastante o que é o Talmud ou os tratados do Pirkei Avot e às vezes pego algumas situações do Novo Testamento, relaciono isso e faz sentido, pois penso que sem o jargão judaico no Novo Testamento não existe, pois não há outra forma de interpretá-lo. Quanto a isso, eu vejo um pouco ao contrário, no sentido de que, na verdade, a primeira vez que abri o Novo Testamento na minha vida foi quando eu tinha 26 anos e tive muitas surpresas. Eu não sabia que essa era a narrativa. E até hoje, que já reli várias vezes e já tentei compreender melhor o Novo Testamento, vejo que não se encaixa com o que é a tradição judaica. Mesmo com pensadores como Joseph Klausner e David Flusser, não vejo isso alinhado ao pensamento judaico. O que você acha de João 1:1? Muitos interpretam como se falasse de dois deuses. Ao analisar pelo hebraico, quando se diz no princípio era o Logos, associo ao Gênesis, ao Bereshit, e vejo o Logos como Davar. Esse é um dos argumentos típicos do missionarismo que diz que não. Está escrito diretamente no Targum Onkelos. Não. Lá menciona a memra. Entende-se que memra é como o verbo, atuando como uma entidade. Consequentemente, é uma das três partes do espírito. Eu não acredito no sentido de que o espírito é uma pessoa, o pai é outra e o filho é outra, né? Ruach HaKodesh é um termo criado pelos judeus e não tem esse significado. Às vezes uso o exemplo de Baiomer da raiz amar, citado em Pirkei Avot. Com quantas dessas palavras se diz que o mundo foi criado? Então, eu penso que se refere à vontade de Deus, à vontade do Eterno. É algo assim, claro, é algo assim, é o memra.
Eu pego esse ponto para interpretar, né? Porque não me parece que o Espírito Santo tenha que ser uma pessoa divina, porque até católicos dizem que Você está certo, né? O Memra aponta para lá, mas o Logos de João não. O Logos de João vem de pensamentos greco-romanos. O Logos faz parte das ideias platônicas e aristotélicas, também de, você sabe, como as partes da alma, as carruagens que puxam a alma. Um deles é o Logos. O Logos faz parte do pensamento greco-romano e é muito característico ao longo do que João detalha em sua obra. Por isso, não faz sentido tentar unir o Memra ao Logos. Então, como você veria se o Novo Testamento tivesse sido escrito em hebraico? se tivesse sido escrito, há muitos textos que foram escritos em hebraico que não consideramos canônicos, como por exemplo o livro de Enoque em espanhol, que são conhecimentos muito bonitos. São como ler, não sei, a República de Platão, tipo, você sabe, falam de coisas muito interessantes. Existem textos escritos por judeus em outros idiomas além do hebraico, como os de Flávio Joséfo, sem tanto caráter greco-romano como os dele. Mas foram escritos nesse idioma. Mas dá para sentir que foi escrito por um judeu legítimo com uma forma de pensar bastante assim. Mas o Novo Testamento não. Percebe-se que sua origem não é tão... Embora Mateus Tem alguns que sim. Mateus tem uma linguagem que talvez um dos editores possa ter sido um fariseu, ou seja, né, a linguagem que ele usa é farisaica. Dos 5 editores de Mateus, os outros 4 não parecem ser, pela forma como trazem as citações. Ou seja, me parece que a soma é verdadeira, é que se foi uma religião criada por judeus, algum hebraísmo você tem que ter, né? É impossível que não, mas na soma total. Para mim não, pessoalmente não encaixa. Eu entendo que há pessoas, como grandes acadêmicos que existiram, como Flusser e todos esses que dizem que encaixa, para mim não encaixa. Outros, como Ryan McCobb, também dizem isso. Só para você saber, essa é minha posição. E sobre a escola que acreditava que ele era o Mashiach, eu acho que o que aconteceu foi que depois das revoltas eles se perderam e simplesmente não conseguiram mais se manter. Aqui diz Schoeps, Mateus ao hebreu, diz Casa de Israel. Sim, o catalão traduziu para o hebraico do século XIV. É interessante porque às vezes também pego o Novo Testamento e eu conheço um pouco de história e vejo que às vezes perguntavam a Yeshuda se era lícito repudiar, acho que é a mulher, e ele responde que só em caso de adultério, apenas em caso de adultério, não. E aí eu li um pouco sobre as escolas rabínicas antes de Yeshua, antes de Jesus, que eram as de Hillel e Shammai. Eles interpretavam de forma diferente o adultério e em que situações se podia deixar a esposa. E ele tinha o conhecimento para se inclinar um pouco mais para a de Shammai, acho que era a que dizia que só em caso de adultério se podia deixar a mulher. Ou seja, tipo, Esse é mais um dos principais argumentos dos missionários messiânicos nezaritas que tentam colocar Yeshua. Às vezes ele seguia Bet Hillel, outras Bet Shammai. Aqui citam o tratado de Gittin na Mishnah, capítulo 9, na última Halachá. É que do ponto de vista histórico, como você vê isso, Jacó? Além do missionarismo, sim, o que eu faço é encaminhar as pessoas para que não conheçam apenas a Mishnah e os textos de Qumran. E eu tenho um vídeo sobre o tema onde comparo a postura de Jesus sobre o divórcio com a da seita de Qumran, e dá para ver que ele tem mais proximidade com os apocalípticos de Qumran do que com a proximidade de Bet Shammai. Então, o que o missionarismo faz aqui é tentar encaixar, montar um Jesus. Essa é a minha crítica, que eles estão tentando pegar fontes da Mishnah, particularmente do judaísmo fariseu, e dizem, olha, aqui Jesus disse algo que se parece com Bet Shammai, porque Bet Shammai tinha uma discussão com Bet Hillel sobre o divórcio. E como dizia que não pode, né? Então eles forçam para encaixar em Bet Shammai. Leiam a literatura daquela época. A visão dos qumranitas sobre o divórcio é mais próxima da de Jesus, assim como muitos aspectos essênios se assemelham mais a Jesus do que aos fariseus. O judaísmo galileu é pouco estudado na academia ocidental em Israel. Apesar de haver especialistas no tema, Jesus se encaixa bem nesse tipo de judaísmo, ou seja, é mais complexo, trata-se da postura de um Jesus histórico, opinando sobre a halachá, a lei judaica. Elas são melhor entendidas se a pessoa conhece o contexto judaico, e por isso eu acho que simplificar dizendo que se parece com Bet Shammai é algo menor.
Isso é algo muito típico da academia de 30 anos atrás. O que mais poderia ocorrer? Afinal, falamos de um judeu do primeiro século, certo? Quer dizer, também acho que eles tinham o conhecimento. Todos os judeus sempre faziam essa halachá, não tinham esse conhecimento desse ponto de interpretações ou não? Sim, a halachá sempre fez parte do judaísmo. Não acho que Yeshua tenha ignorado a halachá, mas sim criado sua própria. E por isso o grupo dele foi diferente, foi revolucionário, justamente por isso. Porque ele criou a própria escola de pensamento dele. Por isso eu acho que, digamos, ele se destacou ou se diferenciou dos outros grupos. Mas o que quero dizer é que as pessoas tentam simplificar de como rotular Jesus com ou ele era fariseu, ou era saduceu, ou era essênio. Mas é que é muito mais complexo. Acho que não era nenhum, pois ele acreditava na ressurreição e tinha um pouco de tudo. Havia pouco de tudo. Para mim era muito essênio, ainda mais Galileu. Jesus é a soma desses dois. Mas você acha que ele era essênio? Porque eu acho que os essênios não se misturavam com os pecadores, não se misturavam com aqueles que estavam... Por muitas outras razões, sim. Aqueles que... Convido você e o público a assistir meu vídeo sobre o tema. Procurem. Não sei, Jesus, essênios, onde explico em quase meia hora os paralelos que podem ser encontrados entre a literatura do Novo Testamento. A academia criou, fabricaram um Jesus histórico do Novo Testamento, mas tirá-lo dos fatores do Novo Testamento que se parecem com a literatura dos cumranitas, que se estima que os cumranitas eram essênios. Há discussão sobre isso também, e sobre isso é a última coisa que acabei de dizer, que a figura do Jesus histórico é fabricada a partir do Novo Testamento canônico dos 4 evangelhos. Mas, como você bem apontou, havia outras escolas de pensamento cristão. Só que o que a academia faz é tentar pegar o nó, e me parece um tanto ingênuo por parte dos acadêmicos. Como tentar fabricar esse ente imaginário? O Jesus histórico, imaginário que existe porque há 3 Jesus. O Jesus da fé, o Jesus histórico e o Jesus real. O Jesus real ninguém conhece nem imagina. O Jesus histórico, como chamam os acadêmicos, foi fabricado por eles a partir de... como se pegassem os evangelhos e tentassem usar o método científico, e tentam aplicar certas metodologias ao Novo Testamento para dizer, é histórico que conheceu João Batista, então é histórico que foi crucificado. Então eles filtram o Novo Testamento, mas como você disse, havia outras tradições sobre quem foi Jesus. Sim, mas também há historiadores que não veem só nesse sentido, mas no sentido tanto de Flávio Josefo, dos textos originais, do Talmud, que são textos judaicos, e de outros textos também, né? Não tem a ver só com o Novo Testamento. Acho que até mesmo se o Talmud menciona um Jesus, isso também é algo que pode ser comprovado, um Jesus histórico. Ou você, o que acha? Um exemplo é que Joseph Klausner dedica toda uma sessão ao Jesus do Talmud, e lá ele começa a explicar por que o Jesus do Talmud não é uma sessão histórica. Ele apenas detalha 2 coisas, que há uma discussão com quem é Shimon ben Shetak, que ele menciona que conversou com um cristão, e daí ele tira uma citação de Mateus 5:17, e também Klausner menciona que se fala sobre a crucificação ou a pena de morte durante a véspera de Pessach. E isso pode indicar que foi um fato histórico, talvez extraído dos evangelhos ou do Talmud, que me parece uma literatura muito... Um testemunho vergonhoso, se o que faz... Sim, o Talmud é avaliado de forma diferente hoje, mas sobre o testemunho flaviano, até que ponto há interpolações e até que ponto o texto é original? E a citação do irmão do Senhor, como chamam Tiago em espanhol, Jacó então e dele, que esse sim poderia ser um personagem histórico, e você tem razão que filtram muito, mas o ponto de partida é o Novo Testamento. Ou seja, quando os acadêmicos filtram, e o que você diz está correto, que eles comparam com Tácito e Plínio, mencionaram isso, e que Suetônio mencionou isso, e comparam muitos textos. Eles fazem isso sob... Ou seja, qual é o critério final para medir entre os acadêmicos? O Novo Testamento corresponde ao Jesus histórico definido a partir dele mesmo. Se passar por esse filtro é fato histórico, se não, não é. Você está certo que eles usam. É muito mais complexo do que a simplificação que estou dizendo, mas o último critério e o filtro eles tiraram do Novo Testamento.
Por isso é que, para mim, me parece que é um caso perdido. E é apenas um exercício para aquelas pessoas que ainda estão buscando sua fé e estão investigando a história. E o Jesus histórico é esse doce como um caramelo intelectual que as pessoas, como um doce. Um doce não tem valor nutricional, mas sabe, entende? É gostoso, se aproveita. Então, as pessoas, na minha opinião, que investigam o Jesus histórico, que bonito, não serve para nada. Não diria que é perda de tempo, pois não é para muitos. Para muitos isso determina se vão continuar tendo sua fé cristã ou não, mas é como... É necessário, não é? Para muitos, é essencial no amadurecimento religioso, sem dúvida. Assim como o Bar Kokhba, ou seja, é necessário para conhecer a história. Alguns questionam se Hillel existiu ou se é apenas uma criação literária. Sim, a pergunta é se o exercício histórico importa ou o que o cristianismo hoje em dia, procura ser menos apologético e mais sincero. Muitos cristãos hoje em dia dizem que o Jesus histórico não importa. O que importa são as consequências de Jesus e como isso afeta a vida do cristão. E se isso aconteceu ou não. Se o Novo Testamento não for histórico, não importa a consequência. Com o tempo, a academia refina nossa compreensão das religiões e da espiritualidade. Tudo bem, é um processo importante. Um processo social. Por exemplo, exato, e isso faz parte da equação que a humanidade vive com esse tema. Obrigado pela intervenção, Dario. Uma última pergunta para já ir embora. Justamente já vi um debate seu com Indagando com a Verdade, tudo isso. Não concordo com ele em muitos aspectos. É um mexicano, acho, com quem você teve um debate. Ok. E aí tem algo que eu queria te perguntar, porque eu não concordo. É justamente que ele acredita que realmente, ou seja, o ponto da gravidez se dá pelo Novo Testamento, né? Ou seja, seria por Deus e no sentido greco-romano, né? Mas o que vejo no Ruach HaKodesh é a intervenção divina, não vejo como se fosse outro Deus na minha cosmovisão. Então, o que eu vejo é que, e segundo os ebionitas, Yeshua sim era filho de José e era filho de Maria, porque a questão tribal vem do pai, não da mãe, né? Então ele explica que, na verdade, não, que Maria é quem dá a questão tribal e tudo isso. Queria te perguntar, no judaísmo só o pai define a tribo? E se fosse um filho que as pessoas não soubessem ou não considerassem de duas pessoas? Ele entraria em uma sinagoga para ler o rolo do profeta Isaías? Porque, segundo Deuteronômio, que eu estava lendo, não permitiam a entrada de filhos bastardos. Não? Então uso o testemunho dos ebionitas e o que Deuteronômio diz sobre quem não podia entrar numa sinagoga e pego no ponto de Kissi, quem realmente se legitima no ponto tribal daqui? Há muitos fatores, né? E para resumi-los em uma só resposta, não, a mulher não dá tribo. 2, o Deuteronômio não menciona sinagogas, pois elas não existiam naquela época. 3, é preciso se perguntar se a passagem em que Jesus lê o rolo de Isaías é um relato histórico ou não. Pode ser que não seja, pode ser que seja. Por exemplo, o que Jesus lê segundo o Novo Testamento é um texto da Septuaginta. Jesus, veja bem, está na Judéia, lendo a Septuaginta em uma sinagoga. É um cenário que não pode ser, certo? Há vários fatores a questionar sobre a historicidade disso. E prefiro não ser tão explícito. Mas, em linhas gerais, não, a mulher não dá... É que estaria lendo a Septuaginta porque em uma sinagoga se lia a Torá, não a Septuaginta, né? Eu penso que as interpretações que são dadas no Novo Testamento em grego, porque era impossível que Pedro, uma pessoa que também era iletrada, pudesse ter escrito com tanta naturalidade o que agora se vê no grego que está escrito nos códices, né? Acredito que alguém sem conhecimento e iletrada não poderia ter escrito tudo aquilo, por isso penso que nenhum apóstolo escreveu. Eles tinham a tradição oral, como todo judeu, e alguém reinterpretou e registrou nos Novos Testamentos, conforme o entendimento de um helenizado da diáspora. Sim, são os evangelhos, foram chamados assim, como você disse, por tradição, por comunidades. Obrigado, Dário, por participar, que continuemos aprofundando isso. O que você acha de cristianismos, assim, com esse no final plural, cristianismos fracassados? Eu não sei a que você se refere. Fracassados ou derrotados? Derrotados, desculpa. Sim, é um livro, Os Cristianismos Derrotados. É um livro, uma obra do Dr. Professor Antônio Pinheiro,
que fala sobre o fato de não ter havido um cristianismo. Costuma-se ter a ideia de que o cristianismo foi uma continuidade desde Jesus até o cristão de hoje. O cristão atual encara e acredita ser a continuação histórica de Jesus. Mas aí vêm os eruditos, historiadores, filólogos, no caso do Dr. Antônio Pinheiro, que afirmam que, não, isso é uma ilusão. O que houve foram cristianismos, esses cristianismos que se desenvolvem ao longo da história, começam a interpretar o que foi o evento da crucificação ou os eventos que aconteceram ali, e esses cristianismos vão se desenvolvendo em paralelo, em comunidades paralelas. E no final, poucos ou um por um são derrotados. E esses são os cristianismos derrotados. Algo assim, é isso que quer dizer. E há um cristianismo triunfante que, curiosamente, nega sua própria existência. Existem também cristianismos triunfantes, mas que se moldam ao que é conhecido como a heterodoxia do cristianismo. Os cristianismos derrotados propõem que hoje não havia uma ideia. Te dou um exemplo. Os ebionitas eram uma dessas escolas cristãs que propunham uma visão mais judaizada, como diriam no próprio cristianismo de hoje em dia. Ou seja, que tem mais como guardar o Shabat e outros rituais. E é um dos cristianismos que ficou para trás. E assim vão sendo passados ao longo da história. Isso se refere aos cristianismos derrotados. E o que eu acho? Concordo, está correto. Foi assim que se desenvolveu. O judaísmo ela passa por um processo semelhante a escolas que são saduceus, fariseus e tal. E os fariseus, que são os que trazem a tradição oral, são esse judaísmo triunfante, pode-se dizer.